Vamos aguardar um minuto, não um minuto não, alguns segundos para que alguém entre na live. Nós já estamos com a Márcia Kercher. Legal, Márcia, obrigado por ter estado, você é a primeira a entrar na live de hoje. Muito bem, nós estamos transmitindo então pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Sejam bem-vindos, já temos algumas pessoas, nós vamos começando, independente do número de pessoas que forem entrando. Parabéns por estarem aqui pontualmente, que legal, Márcia. Gratidão a você também. Muito bem, estou extremamente entusiasmado. Hoje, um dia depois, uma noite depois da nossa live de ontem com a inauguração do nosso programa, do nosso novo programa Como Cheguei Lá, e ontem foi com Dan Wilms, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, e ele contou a história dele, foi sensacional. Quem pôde participar, quem estava na live sabe que foi uma experiência incrível, né? E estou muito feliz, assim, uma expectativa melhor do que eu imaginava para iniciarmos então esse projeto. E na semana que vem temos o Márcio Benetti também, que é uma outra pessoa incrível, com resultados extraordinários, e nós estamos fazendo esse trabalho para vocês que estão nos acompanhando, para vocês que fazem um esforço a mais, para você que quer transformar a sua vida, para você que quer se desenvolver pessoalmente, que busca evolução, que tem essa consciência da importância de evoluir para contribuir para um mundo maior. E essa é a frase, a minha frase preferida, coloquei inclusive na nossa xícara. Eu mudo, o mundo muda. Isso quer dizer o quê? Que quando eu mudo, o mundo todo que eu percebo muda. E é por isso que nós estamos aqui incentivando vocês, incentivando mudanças, incentivando a evolução de alguma forma. Se pudermos inspirar, às vezes é com uma frase, às vezes é com uma expressão, às vezes é com uma palavra e muitas vezes também com o silêncio. E o importante é fazer sentido para você tudo que falarmos. E hoje, antes de eu entrar no assunto, eu separei 8 hábitos, inclusive ontem eu fiz uma postagem, 8 hábitos para tornar o ano de 2022 mais produtivo, e hoje eu queria repassar cada uma delas aqui para vocês, esses 8 hábitos que se nós levarmos, se nós colocarmos em prática, se nós agirmos, transformarmos em ações práticas e fazermos com que se tornem hábitos na nossa vida, nós teremos resultados extraordinários. E mais, aqui quando eu falo em resultados, eu não estou falando apenas em resultados financeiros, eu estou falando de equilíbrio, eu estou falando de saúde física, eu estou falando de saúde espiritual, eu estou falando de saúde social, os relacionamentos que nós vivemos, viver relacionamentos saudáveis. Inclusive, ontem o Dan falou muito sobre isso, ele deixou 3 dicas aqui no final que eu até quero retomar aqui, porque estamos entrando, faz parte desse assunto de vivermos em equilíbrio, e para vivermos em equilíbrio, muitas vezes nós precisaremos tomar decisões difíceis. E aqui ele deu 3 dicas para o final. Parar de reclamar, ou seja, ver o lado positivo das coisas, observar o momento que estamos vivendo, viver aquele momento, mesmo que seja um momento de sofrimento, mesmo que seja um momento de dor, procurar perceber o que esse momento quer nos dizer, o que esse momento tem a nos ensinar. E aquele resultado que eu estou vivendo, quanto que eu sou responsável por isso? Então, essa é a dica: reclamar menos, agradecer mais, sonhar mais, visualizar o futuro. Foi algo que ele bateu muito na tecla. Você criar o painel da visualização, né? Nós falamos essa semana aqui na live. E também algo importante, que é afastar-se de pessoas tóxicas.
afastar-se de pessoas negativas e que precisa de um esforço, precisa de coragem, porque muitas vezes essas pessoas, elas estão muito próximas a nós, elas estão nas nossas amizades mais próximas, elas estão na nossa família, e isso aconteceu comigo também, conosco, eu digo conosco porque a minha mulher, a Mari, a gente trabalha juntos, ela não aparece muito nas câmeras, mas ela está nos bastidores. Então, nós precisamos, nos nossos negócios mesmo, nós tivemos momentos que nós tivemos, né, que tomar decisões difíceis de afastar pessoas que eram importantes para nós, que eram pessoas que eram amigos e que a gente tinha relacionamentos de bastante tempo e foi necessário afastar. E é difícil, mas muitas vezes, na maioria das vezes, é necessário. Então, observe os seus relacionamentos, isso é muito importante. São essas 3 dicas que o Dan trouxe ontem no finalzinho, além de tantas outras, então foi bem legal. Pessoal, quem está no Instagram, eu estou vendo aqui a Cristiana falando sobre os ensinamentos, ótimos ensinamentos. Alguns comentários passaram, eu acabei não vendo, mas eu estou sem retorno agora, hoje, do Facebook e do YouTube. Então, pessoal, deixem igual os seus comentários. Se eu não ver agora, depois eu olho nos comentários e eu respondo para vocês. Vocês sabem que os comentários de vocês são muito importantes porque vocês fazem parte desse trabalho, desse projeto. O intuito é que vocês interajam, que vocês gostem, que vocês aprendam, que vocês coloquem em prática, que vocês também contribuam comigo, porque o intuito é eu trazer conteúdo que agrade vocês, que vocês realmente consigam colocar em prática, gostem e consigam evoluir de alguma forma, que eu consiga inspirar vocês de alguma maneira. Então, gente, participe, compartilhe a live, peço para que vocês compartilhem, tragam mais pessoas, esse é o intuito. Se você puder me ajudar, todos nós, sem sombra de dúvidas, cresceremos juntos, porque quanto mais crescer esse canal, quanto mais pessoas estiverem assistindo, mais conteúdo também eu irei criando e nós iremos cada vez mais interagindo melhor entre nós e tendo todos nós mais resultados. Então, obrigado você que está compartilhando, que está comentando, mesmo depois que está assistindo a live gravada, muitos estão comentando, compartilhando, marcando amigos e eu agradeço tremendamente. Bom, feito essa abertura nós começamos 2 minutos depois, né, hoje, de 9 minutos aproximadamente, eu vou falar dos 8 hábitos que tornarão o ano de 2022 mais produtivos. O primeiro deles é o hábito que falamos ontem. Então eu só vou agora mencionar e depois você volta na live de ontem, que está disponível no Instagram, no Facebook e no YouTube. E lá tem a live completa, são 30 minutos, onde nós falamos sobre a leitura. E eu contei um pouco da minha história para vocês, né? O quanto que a minha vida mudou depois da leitura. A leitura, ela tem inúmeros benefícios além da aprendizagem do conteúdo que você está lendo. Mas, e muitas vezes, ela tem um poder muito maior do que às vezes até um curso presencial, independente se o seu canal de aprendizagem, seu canal mais desenvolvido é o canal visual e auditivo. Por quê? Porque a leitura, ela faz uma ginástica cerebral fantástica, você se torna mais criativo ao ler, você força a sua mente, você viaja, você traz as suas experiências internas, as suas vivências, as suas experiências para aquele conteúdo, então você adapta. Então o poder da leitura, leia mais, seu vocabulário vai melhorar, sua criatividade vai melhorar, o seu estado de espírito vai melhorar. E o bom da leitura é que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer lugar, tiver 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, você poderá fazer. Aquelas pessoas que não conseguem se concentrar, vai fazendo. Comece a ler em público, comece a ler em locais movimentados, comece a ler nesses locais que com o tempo você se habitua. Nós educamos o nosso cérebro para o que nós quisermos. Então, vai lá, pode
pode ler em público, ler nesses locais, você que tem dificuldade de concentração, e você vai ver o quanto que vai melhorar e que você vai começar a entender o conteúdo, que era a dúvida de algumas pessoas, né? Então, desenvolva o hábito da leitura em 2022 e eu garanto para vocês. Eu esses dias gravei um vídeo e na hora me empolguei, no final disse, se você fizer isso, o ano de 2022 nunca mais será o mesmo. Aí o pessoal começou a dizer, mas Edivaldo, 2022 só tem um, então não vai ser o mesmo de forma alguma. Mas se você ler, se você desenvolver a habilidade da leitura, você vai ver o quanto você irá crescer, o quanto você irá prosperar no ano de 2022. A diferença de janeiro para dezembro é só você fazendo isso para você perceber. Mesmo você que já tem o hábito da leitura, eu sugiro você, em alguns momentos que não está lendo, pense em momentos que você possa aproveitar mais e ler, mesmo que seja uma página a mais por dia, e você vai perceber a diferença. Então, esse é o primeiro hábito que eu sugiro para você desenvolver para 2022, leitura. Se você só fizer esse, sua vida já vai mudar tremendamente, tremendamente. O segundo hábito é o hábito, e não é um hábito, é uma habilidade aqui, mas ele se torna hábito quando eu começo a fazer todos os dias, que é o hábito de falar em público. Gente, vocês não fazem ideia o quanto que se melhora quando nós colocarmos em prática isso. Então, a habilidade vai se desenvolvendo e vai criando esse hábito. É o caso com vocês, da minha live da manhã com vocês. Fazem o quê? 2, 3 meses que nós estamos fazendo a live da manhã. Eu já aprendi muita coisa, eu já me sinto outra pessoa falando aqui na frente das câmeras, então não importa se é 10, 11 pessoas no Instagram, 7, 8, 10, 15, 20 no Facebook, mais 10, 15, 20 no YouTube, não importa quantas pessoas, mas quando você começa a fazer e você começa a repetir, você vai melhorando, então a repetição, ela leva a melhoria. Ela leva a melhoria. Então não espere o momento certo. Não espere você vencer o medo de falar em público para falar em público. É o inverso, gente. É o inverso. Nunca você vai vencer o medo de falar em público se você não falar em público. A dica para você aprender a falar em público são 3. 3 dicas poderosas. Anota aí no seu bloquinho de anotações, no seu caderno, na sua agenda. São 3 dicas para você desenvolver o hábito de falar em público e você melhorar tremendamente essa habilidade. Primeiro, praticar. Não há outra habilidade para se colocar em primeiro lugar como praticar. A segunda habilidade, gente, praticar. A terceira habilidade, dica aliás, né? Praticar. Praticar, praticar, praticar. Não existe outra. Não existe muita técnica. Claro, existem técnicas para melhorar, de respiração, de concentração, de visualização. Eu utilizo isso no meu curso de oratória, mas a principal de todas é praticar. Porque se você aprender tudo o resto e você não praticar, não vai funcionar. E, gente, é muito sério isso, é muito sério. Não espere você falar perfeitamente bem em público para começar a falar, porque não vai acontecer. Não é de trás para frente que se aprende, não é de trás para frente que se desenvolve habilidade, é do início, é do princípio. Então, a questão do medo, se der medo, gente, é a frase que eu já repeti muitas vezes, se der medo, vá com medo mesmo. Se der medo, persista, enfrente esse medo, olhe para ele e persista. Então a minha dica aqui é, comece a fazer videozinhos para os stories do Instagram, do Facebook, comece fazendo isso. Depois, pega um assunto que você domina, sua área de atuação, faz um videozinho contando sobre você, sobre o seu produto, uma dificuldade. Faça as pessoas te conhecerem, saberem quem é você. E legal, assim, as pessoas gostam de ouvir histórias. Já falamos sobre isso. É uma das técnicas de falar em público, por sinal. Contar histórias. Então, gente, comece, grave um vídeo. Se você não consegue fazer isso por dia, que eu sei que no início, quando você não tem essa habilidade de fazer um vídeo por dia é difícil, faça um por semana, mas faça.
Hoje, quando se fala em falar em público, nós estamos falando especialmente disso aqui, ó, da câmera, das redes sociais. E você fazendo isso, você já começa a desenvolver uma habilidade. E depois leve isso para o seu dia a dia, numa roda de amigos, se você é muito tímido, como eu era, e tem receio até de falar na roda de amigos, faça esse esforço, faça um comentário, fale alguma coisa. E você vai ampliando. Se você participa de uma igreja, vá na igreja, leia uma leitura, leia uma prece, faça uma reflexão sobre o Evangelho, encontre um momento lá que você possa participar. E vou te dizer, as igrejas estão ansiosas e precisam de pessoas que contribuam. Então, aproveite essa oportunidade e desenvolva a habilidade de falar em público, faça isso se tornar um hábito na sua vida e você vai ver o quanto que sua vida vai mudar, porque daqui para frente, gente, com realidade aumentada, realidade virtual, metaverso, nós estaremos expostos cada vez mais, você estará exposto cada vez mais e são oportunidades que nós temos nas mãos de crescer, então vai lá e faça. Bom dia Leonilde também. Legal, que bom ver aqui. Então são essas duas habilidades que já falamos, leitura, falar em público, e a terceira e a quarta, elas estão muito juntas. A terceira é compreender e gerenciar as suas emoções. Então, gente, aprender a gerenciar as emoções, aprender a não explodir nos momentos que nós mais precisamos de concentração, nós mais precisamos dessa habilidade de manter-se calmo, manter-se paciente, que é a quarta habilidade aqui, que é a paciência. Então vou mencionar essas duas juntas aqui, porque elas estão muito ligadas. Então, como que você vai compreender, como que você vai gerenciar as suas emoções? Você vai conseguir gerenciar as suas emoções quando você se conhecer. Então, crie o hábito de aprender com tudo e com todos. O que eu quero dizer com isso? Crie o hábito de observar tudo que acontece à sua volta. Crie o hábito de perceber por que eu estou nessa situação, por que isso está acontecendo comigo. Perceba aqui o porquê disso e que é o sétimo hábito que eu vou falar aqui, que é assumir as responsabilidades. Já vou falar dele agora. Aqui não tem uma ordem. Eu coloquei nessa ordem para falar para vocês, mas agora está fazendo sentido trocar a ordem. Assuma a responsabilidade. Perceba que responsabilidade eu tenho por esse resultado que eu estou colhendo, por essa dificuldade que eu estou vivendo, por esse problema que está acontecendo comigo, e às vezes esse problema é um problema que vem se arrastando de anos, e você está com dificuldade de se desvencilhar desse problema. Traga para você, observe, vivencie isso, perceba qual é a sua responsabilidade, qual é o seu grau de responsabilidade. E desenvolva-se pessoalmente. Quanto mais você se conhecer, mais você vai compreender e você vai conseguir gerenciar as suas emoções. E quando você traz a responsabilidade, que é o hábito aqui que eu anotei como número 7, quando você assume as responsabilidades pelos resultados que você tem, você desenvolve e transforma essa habilidade em um hábito. Todas as vezes que acontecer qualquer coisa, e eu percebo isso por mim hoje, eu falo com a minha equipe, ontem inclusive estávamos em uma reunião e eu conversei com eles sobre isso. Toda vez que acontecer algo que eu não gostar, que você não gostar, você observa aquilo e você pergunta quanto que, em vez de brigar com o outro, se pergunta quanto disso que está acontecendo é minha responsabilidade. Perceba se há alguma responsabilidade sua ali. Se há, assuma. E você só transmite, você só cobra do outro o que cabe a ele, o que é de responsabilidade dele. E aí você mantém relacionamentos mais saudáveis, você mantém a equipe trabalhando mais motivada e você vai viver uma vida mais leve.
Então aqui não é se culpar, é diferente. Assumir responsabilidades não é se culpar. Aliás, não gosto dessa palavra. Ninguém tem culpa de nada. Nós temos responsabilidades. E quando eu assumo essa responsabilidade, eu sei que eu posso fazer diferente, eu posso mudar. Eu fiz daquele jeito porque era o melhor que eu pude dar naquele momento. Ninguém de nós sai de casa. Eu imagino que ninguém aqui, ao menos eu, e eu tenho certeza que muitos de vocês não saem de casa pensando o que eu vou fazer de errado hoje para ferrar com a minha vida, para que eu tenha resultados muito ruins, estou precisando sofrer. Alguém faz isso? Não. Todos os nossos erros por trás têm uma intenção positiva. Tudo que nós estamos colhendo são consequências das nossas ações, mas quando nós agimos daquela maneira é porque nós sabíamos fazer daquela maneira. E tenho certeza que a maioria de nós, ou todos, deu o máximo de si naquele momento. Então hoje eu percebi, através dos meus resultados ruins, se for o exemplo, que aquela ação e aquela decisão não eram as melhores. Então hoje eu analiso, é minha responsabilidade, até que ponto que é minha responsabilidade, e eu vou tomar decisões novas. Para quê, gente? Para que eu tenha resultados diferentes. E tudo começa aqui com o pensamento. Antes do pensamento, né? Porque o pensamento ele é consequência do condicionamento que está aqui. Então temos que ir trabalhando a mente, criando um novo condicionamento. E quando você decidir transformar essas habilidades em hábitos, você vai perceber que você vai criando esse novo condicionamento. Um condicionamento novo, poderoso, próspero, de proatividade. Essa é a intenção. E o outro hábito, que é muito importante, é o hábito da persistência. Porque, gente, é uma habilidade. Eu trouxe aqui como hábitos, por quê? Porque quanto mais eu desenvolvo essa habilidade, quanto mais eu coloco em prática, ele vai se tornando um hábito. Então, a persistência pode se tornar um hábito, pode ser um hábito, pode, gente, porque quando você desenvolveu essa habilidade de persistir, quando você sabe claramente onde você quer chegar e você se deparou com um problema, você vai entender que aquele é apenas um problema. Você vai resolver. Se você não conseguir resolver sozinho, você vai buscar ajuda. Se você não conseguir resolver ele todo, você vai desmembrar em partes, vai se afastar dele, vai olhar de cima para baixo, vai dizer, vou resolver esse pedacinho aqui, resolve. Vou resolver esse pedacinho aqui, resolve. Vou resolver esse pedacinho aqui, resolve. Quando você percebe, o seu problema está completamente resolvido. Então, você vai criando esse hábito. E a persistência é um hábito, é uma habilidade que precisa se tornar um hábito. Porque se você analisar a história, se você você avaliar a vida de pessoas que tiveram grande sucesso durante as suas vidas, pessoas que influenciaram a humanidade como grandes cientistas, descobridores e industriários e pessoas que criaram um produto, um serviço, uma invenção que revolucionou a humanidade, você vai perceber que todos eles, sem exceção nenhuma, todos eles faliram, todos eles tiveram muitas dificuldades, a maioria deles teve grandes decepções, que pensavam que não conseguiriam se recuperar, grandes tragédias que aconteceram na vida, e são justamente essas pessoas que mais se destacaram. E ontem na live, no Como Cheguei Lá, o Demo falou sobre isso, que ter sucesso, muitas vezes, é necessário sofrimento. Porque a maioria das pessoas que teve sucesso, que ele conhece, que eu conheço, que você conhece, são pessoas que sofreram, que foi num momento de sofrimento, que buscaram dentro de si, dentro do seu âmago, uma força que não sabia que existia. Porque foi uma decisão muito forte e a partir daí ressurgiu. E a partir daí criou uma vida completamente diferente.
Então desenvolva o hábito de persistir. Persistir é diferente de teimosia. Teimosia é você ficar repetindo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, e errando e dando cabeçada no muro. Você já... Como que é? É o bode, né? Não, é o carneiro, que ele baixa a cabeça e ele olha para você e ele baixa a cabeça e vem contra você. Se você saiu e tiver um muro atrás, ele dá com a cabeçada no muro. E ele faz isso quantas vezes, todas as vezes que você estiver ali. Isso é teimosia. Então nós temos que ser diferente do carneiro. Nós precisamos, quando eu errar, quando não deu o resultado que eu desejava, eu paro, eu observo, eu trago a responsabilidade para mim, já falamos aqui, trago essa responsabilidade, percebo que eu preciso mudar, faço essa correção, coloco em prática novamente. Isso é persistência. É diferente de teimosia. Deu errado alguma coisa, novamente faço a mesma coisa. É um processo. Imagina uma roda que vai girando. Você vai fazer o quê? Você vai observar. Você vai trazer a responsabilidade para si, do que é a sua responsabilidade. Você vai corrigir e você vai colocar em ação novamente. Isso se chama persistência. Se chama processo, né? Se chama sistema, mas se chama o hábito de ficar repetindo isso, corrigindo, avaliando, corrigindo, melhorando, colocando em prática, se torna a persistência. Então, estude a vida de grandes celebridades e grandes personalidades, você vai ver que todos eles têm o hábito da persistência, têm a habilidade da persistência. E aqui o outro hábito, já estamos nos aproximando aqui do final, o outro hábito é a Cristiane colocou ressurgiu das cinzas. Sim, quando às vezes a pior tragédia faz com que se busque uma força interior, mas que essa força sempre esteve ali. Ela faz parte do seu eu superior, né? Do eu superior, do Napoleão Hill chamava isso de mastermind, né? Da mente maior, da grande massa. Então, do inconsciente, né? Sempre esteve ali aquele recurso. Por isso que nós falamos tanto que os recursos que nós precisamos estão dentro de nós. Porque esses recursos sempre estiveram ali, mas só que às vezes precisa desse sofrimento, você precisa muitas vezes baixar o ego, você precisa perceber que muitas pessoas acreditam que sempre estão certas e que os outros nunca estão, que sempre elas estão certas. E muitas vezes precisa dessas cabeçadas no muro, precisa desse sofrimento para se dar conta que é preciso melhorar, é preciso se conhecer. E às vezes nesse sofrimento que vem a força que precisamos para vencer. Então, gente, a outra habilidade, temos mais duas, é a habilidade da gratidão. Já fiz uma live especialmente falando sobre isso. Então, agradeça mais, agradeça tudo que acontece na sua vida, mesmo que sejam resultados negativos, agradeça pelo aprendizado. Você quer algo que ainda não tem, agradeça por isso, agradeça por Deus, pelo universo, pela energia cósmica, depende de como você chama. Agradeça por estar orquestrando tudo que for preciso para trazer aquilo para você. E quando você agradece, você está simplesmente mandando a ordem para o universo de que você tem aquilo, porque nós agradecemos quando nós possuímos. Você agradece quando você tem. Então, quando eu agradeço, eu estou dizendo a Deus, eu estou dizendo ao universo, eu estou agradecendo porque eu tenho. E Deus, é bíblico isso? A parábola dos talentos. Jesus deu mais talentos a quem? A quem enterrou o único talento que tinha para não gastar? Ou aquele que multiplicou o seu talento? Deu aquele que multiplicou o seu talento. Então é bíblico isso. Quanto mais eu agradeço,
mais eu recebo. Lei, é uma lei universal, a lei da gratidão. Quanto mais você agradece, mais você recebe. Então agradeça por tudo que você tem, agradeça pelo aprendizado que você tem com as coisas ruins que acontecem, pelos resultados que você não deseja, os resultados que você considera ruins, e agradeça pelo que você deseja, porque assim você terá muito mais. E você, quando começa a agradecer, a sua vida se torna muito mais leve, muito mais gratificante. Eu já falei para vocês que eu tenho 2 crianças, 2 meninos, o Gabriel de 10 anos agora, o Luquinhas de 5, e vai fazer 5 agora em março. E uma das orações é agradecer no final do dia, quando deita na cama, agradecer o que aconteceu. E eles trazem cada coisa incrível para agradecer, que às vezes a gente não para pensar, mas que eles percebem. Então a gratidão, ela é incrível. Levem isso para as crianças, quem tem filhos pequenos, e vocês vão perceber o quanto que é legal. E vocês, ao fazer uma oração de agradecimento, de gratidão, gente, é uma conversa com o universo, com Deus, com a energia cósmica, com você mesmo, com o seu inconsciente. Você vai simplesmente agradecer. Obrigado, meu Deus, pela comida que eu tenho. Obrigado, meu Deus, pelo ar que respiro. Obrigado, meu Deus, por mais esse dia. Obrigado, universo, pelas pessoas que fazem parte da minha vida, pelas pessoas que fazem parte da minha equipe. Obrigado, meu Deus, pela água que eu estou tomando nesse momento, pela roupa que eu visto, pela estrutura que eu tenho de trabalho. Obrigado, obrigado, obrigado. Simplesmente fazer isso é um exercício poderoso. E se você transformar em um hábito, a sua vida muda completamente. Gente, se você seguir aqui, hábito de leitura, o hábito da gratidão, e agora o 8º e último hábito que eu vou falar hoje, o hábito de celebrar, comemorar as suas conquistas, as suas vitórias. Se você desenvolver esses 3 hábitos, sua vida nunca mais será a mesma. E você vai poder me cobrar isso. Então, comemore, celebre as conquistas. Se você toma bebida alcoólica e você gosta, estoura um champanhe, um espumante, com alguém que você gosta, com alguém que você ama. Comemore as vendas do mês, comemore o relacionamento, comemore a amizade. Comemore, mesmo que seja da maneira mais simples possível. Pare para comemorar. E uma das maneiras de comemorar é agradecer. A gratidão está muito ligada à celebração. Então celebre a vida, celebre o ar que você respira, agradeça, celebre, crie um evento para isso, convide um amigo para ir na sua casa e celebre, estoure um espumante, tome um vinho, tome um suco, faça uma refeição para celebrar. Cria esse hábito e a sua vida nunca mais será a mesma, sem sombra de dúvidas, sem sombra de dúvidas. E passamos 5 minutos do nosso tempo já, porque começamos às 7h02, e são esses os hábitos que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. E se vocês gostaram, por favor, marquem algum amigo aqui na live, vão ficar gravadas essas lives. Daqui a uns 5 minutos fica no Instagram também, no YouTube, no Facebook já vai ficar imediatamente. No Instagram daqui a uns minutos. Compartilhe, eu te peço, se você puder compartilhar no Facebook. No Instagram, marque pelo menos 3 amigos que você quer compartilhar essas informações, pessoas que você gosta, e eu fico imensamente grato porque você estará me ajudando e nós estaremos ajudando todas as pessoas que estiverem vendo e absorvendo um pouquinho desse conteúdo, um pouquinho dessa experiência. Show, Bruno! Muito bem, aí com o Bruno nós já comemoramos também muitas coisas, né, Bruno? E tomamos cerveja, tomamos vinho, bebemos, né, cerveja, vinho, e conversamos muito legal isso. Tá bem, pessoal? Obrigado mais uma vez. Amanhã, 7h da manhã, estarei aqui com vocês no Café com Edivaldo Potulski e com mais assuntos para te inspirar, para te auxiliar, para te ajudar. E eu espero que você coloque em prática. Um abração e até amanhã. Tenha o seu melhor dia nessa quarta-feira. Um abraço, até mais.